Show de bola, Campina Grande. Neto Barbosa botou raiz. Então, tava falando aqui para você que entrou agora. Hashtag novo ou nova se você tá vindo pela primeira vez. E hashtag expert ou raiz se você já me assiste, já sabe o que, é que a gente tá falando. Grande Larinha. Neto Barbosa Físio, Crateus, Ceará. Boa, Netão. Conheço um fisioterapeuta daí. Deixa eu ver. Caio Mercury, Ilha de Veracruz. Rafa Carla 17, muito boa noite. Então vamos nessa. 19 pessoas, a gente nem avisou a ninguém que ia ter live hoje, né? O consultório foi tão corrido hoje, pessoal, graças a Deus, que não deu tempo nem de fazer o post para avisar vocês o tema da live para vocês entrarem hoje. Entrarem agora, né? Então vou aproveitar que vocês estão aí e vou avisar a galera do Telegram. Fala, meus experts, estamos ao vivo para falar sobre cefaleia, sobre enxaqueca, sobre dor de cabeça de origem cervical. Então vem comigo que a live já tá rolando e estamos com 25 pessoas aqui. Beleza? Abraço. Grande José Izinc, meu irmão, tudo certo? Como é que tá essa perna aí? Tudo certo com você? Grande abraço para Juliana, pacientes muito queridos. Então, quem é paciente, quem é prospecto de cliente, quem não é da área de saúde, a gente vai falar alguns termos técnicos, mas em alguns momentos da live a gente vai tentar traduzir esses termos para que fique tangível para vocês também. Mas, voltando ao assunto, o tema da live hoje é dor de cabeça, tá? Cefaleias cervicogênicas. Então vamos lá, vamos começar. Grande Mirela Oliveira, minha amiga, tudo certo com você? Tudo bem? Então falei também para vocês botarem de onde vocês falam aí, né? Parece que a gente já quebrou as fronteiras soteropolitanas. Tem a galera do Ceará, tem a galera de Campina Grande. A gente teve espectador de Portugal na última live. Então vamos nessa, né? Vamos pro que interessa. Vamos lá, galera. Dor de cabeça. Dor de cabeça atinge cerca de 40% da população atualmente. Em algum momento da vida, cerca de 40% da população vai sofrer com dor de cabeça. E aí, quando a população sofre com dor de cabeça, o que é que ela pensa? O que é que ela pensa? Ela pensa logo que é um câncer, não é isso? Ela pensa logo que é um aneurisma, que é uma encefalite, que é um tumor, que ele está tendo um carcinoma na hipófise. Porque você sabe, né, galera? O sistema catastrofiza a sociedade, implanta medo, vende saúde baseada no medo. E eu vou te falar agora, além do panorama global, como é que lá fora são gerenciados os casos de dor de cabeça, principalmente na escola australiana e na escola australiana, onde existe um método chamado abordagem Watson para as cefaleias. Região Nova Zelândia, Estados Unidos, Canadá, onde existe um método chamado Mechanical Diagnosis and Therapy, que é específico para cabeça, pescoço, coluna e extremidades. Como é que a gente aborda a dor de cabeça lá fora? Então, o paciente que chega com dor de cabeça, a gente primeiro pergunta, teve trauma? Por exemplo, no dia da nossa primeira turma do curso de gerenciamento da dor, minha mãe voltou da ilha quietinha. Minha mãe é bem tagarela mesmo. E eu desconfiei dela estando quieta, tá querendo me falar alguma coisa, falou que não tinha nada para me falar. Aí eu voltei a estudar, quando eu voltei a estudar, minha mãe falou para mim, bati a cabeça hoje na ilha, tomei uma queda. Como foi essa queda? Escorreguei e bati a cabeça. Eu, oxente, você caiu da própria altura e bateu a cabeça? Ela foi. Você foi no médico? Não, bora no médico agora. Ela, não quero ir não, bora agora no médico. Arrastei minha mãe pro médico, a gente fez uma tomografia na emergência, viu que tinha um hematoma subgaleal e esse hematoma já estava sendo reabsorvido, graças a Deus não teve nenhum trauma dentro do crânio dela, no encéfalo dela, no cérebro dela, que poderia gerar um problema maior. Então a dor de cabeça dela era por consequência de trauma, então a primeira abordagem da dor de cabeça por consequência de trauma é exame clínico com médico. Não venha para o fisioterapeuta não. Caiu, bateu a cabeça, evoluiu com dor de cabeça, náusea, desorientação, vômito. Não venha para o fisioterapeuta não. Seu problema é para o médico, tá? Agora, se sua dor de cabeça começou sem razão aparente,
sem história de trauma. Vem te acompanhando toda vez que você está no ciclo menstrual, se você é mulher. Se sua dor de cabeça vem sem razão aparente, depois de uma mal dormida, depois de um conflito no trabalho, uma discussão com o chefe, uma discussão com funcionário, uma discussão com um colega de trabalho, e você desenvolveu a dor de cabeça, a grande chance é de que não é nenhuma doença, tá? Não é aneurisma, não é câncer, não é tuberculose, não é encefalite, não é tumor, não é nada de grave. Então você pode ir no fisioterapeuta. Atualmente, a Sociedade Internacional para o Estudo das Cefaleias reconhece mais de 150 tipos de dores de cabeça. Nós, fisioterapeutas, tratamos poucos tipos: a cervicogênica, tensional, a migranosa. Então, só 3 tipos são tratados por fisioterapeuta. Para a sua sorte, para a sorte da população em geral, eles são a grande maioria. Dores de cabeça que a gente chama de cervicogênicas, que são de origem do pescoço. Então, você que está me assistindo aí agora, você que tem história de dor de cabeça, se toda semana você tem um episódio, toda vez que se estressa tem um episódio, toda vez que está no ciclo menstrual tem um episódio, todo dia você tem dor de cabeça, a dor de cabeça sempre começa no final da noite, no final do dia. Então você tem uma grande chance de precisar de um fisioterapeuta músculo-esquelético. Porque o fisioterapeuta músculo-esquelético, ele vai avaliar o seu pescoço e a sua ATM e a sua torácica alta, que são 3 regiões que têm íntima relação com dores de cabeça. Mas, Caio, quais são os benefícios da fisioterapia músculo-esquelética nas dores de cabeça? Primeiro, redução da área da dor. Se a dor for difusa, você não conseguir localizar, a fisioterapia músculo-esquelética ela consegue colocar a dor em um local específico, mudar ela de lugar e você ter uma maior tolerância à dor. Segundo, redução da frequência do uso de medicação. Se você toma dipirona todo dia, porque você tem dor de cabeça todo dia, você toma dipirona toda vez, toma qualquer analgésico toda vez que está menstruada, que tem dor de cabeça no ciclo menstrual, e ela melhora com remédio, você tem uma grande chance de precisar do fisioterapeuta. Beleza? Então você tem a possibilidade da fisioterapia reduzir a necessidade do seu uso de medicação. Então pessoas que utilizavam remédio todo dia, depois do tratamento, estão reduzindo o remédio. A gente tem um caso muito interessante de uma adolescente, 17 anos, dor de cabeça há 3 anos, usou diversos recursos medicamentosos, diversos especialistas foram consultados na área da neurologia, na área da medicina, e está em uso de canabidiol. Canabidiol, para quem não sabe, é uma substância derivada da maconha, um componente bioquímico específico que tem característica medicamentosa e pode, em doses homeopáticas, em doses pequenas, proporcionar alívio da dor crônica. E aí entenda a dor crônica não como uma dor difícil de ser tratada, mas uma dor que ultrapassou a linha de 3 meses. Se você tem dor há 3 meses, acabou, tá classificado como crônico. E isso não quer dizer dificuldade, só quer dizer o tempo. Passou de 12 semanas, simples assim. E com o nosso tratamento, através da liberação da musculatura do pescoço, através do desbloqueio das articulações do pescoço, principalmente as raízes altas da coluna cervical, ele está evoluindo com ganho da amplitude do movimento e redução dos episódios. Ou seja, ele está passando, uma pessoa que tem dor todo dia, dor de cabeça intensa todo dia, em uso de canabidiol e uso de antidepressivos, ansiolíticos, medicações para dor, está reduzindo a intensidade da dor com o nosso tratamento, e a mãe hoje está cogitando voltar no neurologista para desmamar o remédio, porque ele está passando durante a semana com mínimos episódios, com a dor na intensidade muito pequena. E a gente encontra movimentos no pescoço dele que tiram completamente a dor dele por algum momento. Então acaba que a fisioterapia pode gerar um grande benefício para essa população que tem dor de cabeça, beleza? Então vamos para o aspecto prático. O que é que você precisa saber para gerenciar melhor a dor de cabeça do seu paciente, você que é fisioterapeuta, você que é estudante de fisioterapia, e você que é paciente, que é um cliente, que é um espectador, que é um seguidor, o que é que você precisa saber para ter uma
para ter uma ideia de como você pode melhorar o seu tratamento. Primeiro de tudo, você precisa testar todos os movimentos do seu pescoço. O que é que seu pescoço faz? Seu pescoço roda para a esquerda, roda para a direita, olha para cima, olha para baixo, inclina para a esquerda, inclina para a direita, faz o avanço e faz a retração, que é o movimento oposto de levar a cabeça para trás. Então, seu pescoço basicamente tem 8 movimentos. Desses 8 movimentos, se você está com dor de cabeça agora aí, vai ser difícil achar alguém com dor de cabeça agora, mas quando você tiver com dor de cabeça, tente simplesmente testar os movimentos do seu pescoço. Faça todos esses 8 movimentos e perceba, a localização da minha dor, ela muda com esses movimentos? A intensidade da minha dor, ela muda? A área da minha dor aumenta ou diminui? Então você vai perceber que, por exemplo, quando você está com dor de cabeça, olhar para cima muda o lugar da dor. Então sua dor está difusa, aí quando você está olhando para o teto, a dor que era difusa concentra em cima de um olho só. Opa, isso é um excelente sinal. Sinal que o movimento afeta a área da sua dor, a localização da sua dor. A sua dor está espalhada na têmpora, toda vez eu tenho a dor na têmpora espalhada aqui. E quando eu olho para baixo, a dor que estava na têmpora espalhada diminui de área, continua na têmpora, mas a área de expansão dolorosa reduz. Olha, o movimento altera a área da sua dor. Aí você está com a dor aqui, ó, na nuca, você acha até que está com pressão alta, pega seu aparelho digitalzinho lá, se você estiver em casa, você testa no seu aparelho, sua pressão está normal e você está com a dor aqui. Aí você percebe que quando você inclina para a direita, a dor aqui reduz de intensidade. Se você fosse classificar de 0 a 10, sendo 10 uma dor que está te levando para a mesa de cirurgia, você está com a dor 8 e quando você inclina para a direita a dor reduz para 6, para 5, para 4, você também tem um bom sinal, sinal que sua dor de cabeça é proveniente do pescoço. E como é que essa dor de cabeça se apresenta no seu paciente? Se apresenta nas pessoas? A dor de cabeça se apresenta da seguinte forma: ela evolui após um episódio de crise de dor aguda no pescoço. Olha, tive um dia de trabalho, estou super cansado, estou com dor de cabeça. Se está com dor de cabeça e o pescoço está doendo também? Está doendo também. Ótimo sinal. Porém, se a dor de cabeça for isolada, também pode ser que você melhore com fisioterapia. Não quer dizer que porque a dor é só na cabeça e não tem dor no pescoço, é que a sua dor é uma dor estranha, que é uma dor que você tenha que se preocupar. Não quer dizer nada disso. Você precisa testar todos esses movimentos que eu acabei de te ensinar para você ver se altera a área, a localização ou a intensidade. Beleza? Um relato também dos meus pacientes com dor de cabeça é que eles sentem uma sensação estranha, como se a cabeça estava pesada, sensação de peso na cabeça, e quando eles fazem os movimentos que a gente pede como tarefa de casa, eles sentem a cabeça gelada, a cabeça esfria. Então essa sensação de alteração de temperatura com os movimentos específicos no pescoço também é uma pista que você pode incriminar o pescoço na sua avaliação musculoesquelética. Então basicamente você vai ter que testar patologias graves, saber se o paciente tem mielopatias graves, fazer sinal de Hoffman, fazer sinal de Clonus, fazer sinal de Babinski para ver se não há lesão de motoneurônio superior, testar instabilidades ligamentares alta, testar ligamento cruciforme, ligamento alar, ligamento transverso, para saber se o paciente não tem uma instabilidade ligamentar alta. Você vai testar sinais de insuficiência vértebro-basilar, se as carótidas internas, se a artéria vértebro-basilar que passa aqui no pescoço e vai irrigar o crânio pode ter um sinal de insuficiência. Qual que seriam esses sinais? Galera, eu já falei em vários vídeos sobre esses sinais. Esses sinais vão ser o que vão tirar o medo de você mexer no pescoço do seu paciente. Então, grava comigo. Você tem 5 letras D. D de dado. Por quê? D do inglês, tá? Você tem dizziness, que é tontura, tá? Você tem diplopia, que é de visão dupla, diplopia. Você tem disfagia, que é dificuldade de deglutição. Você tem dysarthria, que é dificuldade de fala. E você tem drop attacks, que é desmaios. Então 5 Ds.
Gravou os 5 Ds? Se o paciente não tiver nenhum desses sinais, maravilhoso, tá bom? Aí você vai gravar 3 N's. Primeiro N é de numbness. Numbness é de dormência na face ou na língua, tá? Você tem o segundo N de náusea, ânsia de vômito. Toda vez que tem dor de cabeça, tenho vontade de vomitar. Olha lá. Nistagmus, se simplesmente os olhos desses pacientes têm movimentos involuntários. Imagina que você está olhando no meu olho aqui. E aí do nada você olhando no meu olho mexe sozinho, lateraliza sozinho. Isso é um sinal de alguma alteração que não é da nossa alçada fisioterapêutica. Encaminha seu paciente para o médico. Aí quando você pergunta isso para o paciente geralmente tende a confundir com nervosismo. Porque quando a gente está muito estressado, a gente tem isso aqui, ó. A pálpebra, ela treme, né? E quando eu pergunto assim, ó, seus olhos mexem sozinho de forma involuntária? Mexe. Eu falei, ó, eu tô falando seus olhos, não tô falando sua pálpebra mexer. E aí o paciente dá risada, não. Então, é muito legal que você clarifique para o seu cliente a pergunta especial que você está fazendo. Caio, faltou um A. O A é de atáxia, do inglês ataxia, tremores involuntários nos membros superiores. Descartou todas essas doenças graves da coluna cervical, da cabeça, viu que o paciente não tem alteração de força, não tem alteração de reflexo, não tem alteração de sensibilidade. Você descartou todas essas doenças graves, maravilha! Senta-lhe a mão no pescoço desse paciente, que esse paciente tem grande chance de melhorar. Mas claro, qual seria a primeira intervenção que você como fisioterapeuta utilizaria nesse paciente? Vou deixar esse questionamento aqui para você. Se você é físio, se você é estudante, responde para mim aqui. Qual seria a primeira intervenção que você selecionaria para esse paciente com dor de cabeça? Me fala aqui nos comentários enquanto eu vou tentar responder algumas perguntas de vocês, tá? Se você é físio estudante, me responde isso aí. Vamos lá, tentar responder algumas perguntas de vocês. Quem tiver pergunta, clica na interrogaçãozinha aqui na live e manda pra gente, tá? Vamos buscar algumas perguntas. Enquanto você que é físio, galera que é físio, eu tô esperando a resposta aí, hein? Carlos Melo Thiago, coluna é meu caso. Reis Nascimento, fala de Simões Filho, show de bola. Simões Filho presente aí. Quem mais aí? Não teve pergunta até agora, então vamos seguir, hein? Eliana 5562, eu sinto muita dor de cabeça. Vamos tratar essa dor de cabeça aí, Eliana. Olha só. Cadê? Ó, tem pergunta aqui na caixinha. Regiane Fiore, o curso é dia 11 e 12 de abril mesmo? Não, o curso tá sem data marcada. A promoção tá no escuro. Se você é fisioterapeuta, é estudante de fisioterapia do 5º semestre em diante, quer se matricular no nosso curso de gerenciamento da dor, clica no link do nosso perfil e clica no botão que você tem R$250 de desconto até dia 10 de março, às 23h59. Essa promoção é no escuro, sem data e sem local confirmado. Assim que a gente fechar 10 pessoas, a gente divulga a data e a gente vai virar o lote e aí vai ficar mais caro, você vai perder esse desconto de R$250. Soteropolitano sou eu. Tontura pode ser sinal de problema cervical? Com certeza. O seu pescoço, deixa eu te mostrar aqui no aplicativo, que vai ser legal, que você vai clarear para você um pouquinho. Ó, aqui é seu ombro, tá vendo o seu ombro aí? Vou tirar uma camada de pele, tirar uma camada de músculo e acrescentar os vasos. Pronto. Você tá vendo aí todos esses fios amarelos, né? Esses fios amarelos aí são nervos que estão descendo pro braço, vindo de lá, ó, de lá de cima do pescoço. Tá vendo aí? Pronto. Esses nervos que descem aí, também tem nervos que sobem para sua cabeça. Então você pode ter neuralgias occipitais, neuralgias de Arnold, dor no couro cabeludo, por causa de nervos da cervical que conduzem essa inervação para a cabeça. Então, outra coisa,
existe uma relação íntima de gânglios nervosos cervicais e cranianos, como o exemplo do gânglio vestíbulo coclear, que está bem localizado, bem responsável pelas áreas do ouvido interno. Então, o gânglio vestíbulo coclear, ele mexe com ossinhos como bigorna, os ossinhos do pavilhão auditivo. E aí você pode alterar todo o mecanismo aqui do ouvido interno e gerar tontura. Geralmente são pacientes que sofrem muito quando estão aterrissando de um voo, que aí há aquela despressurização espontânea que você estava lá no avião e desceu e sofre muito com dor de ouvido. Eu tenho muito isso. Então a tontura pode sim ser fonte da cervical. Beleza? Obrigado pela sua pergunta. Deixa eu ver se tem mais aqui. Vamos lá, galera. Estou esperando. Qual seria a primeira intervenção que você ia usar no seu paciente com dor de cabeça? Quem tiver pergunta, manda aqui na interrogação. Grande Rafa Carla, várias coisas sobre dores no pescoço, dor de cabeça tensional e tontura. Tá tudo interligado aí, hein? A grande chance é que tudo tá interligado aí. Parece que é tudo uma coisa só. Se a gente destravar seu pescoço, você vai melhorar da dor de cabeça, da dor do pescoço e da tontura. Para confirmar isso, a gente tem que te examinar, tá bom? Os físios estão respondendo aí, beleza. Rolou pompagem. Rolou o que mais aí? Show de bola, show de bola. Então vamos ver se tem mais pergunta. A galera que é físio me fala qual a primeira intervenção que você usa no paciente com dor de cabeça. Deixa eu ver aqui mais. Cadê? Qual livro você indicaria? Deixa eu ver aqui. Qual livro você indicaria para... Eu acho... Grande Jordan Campos. Eu acho que meu Instagram tá bugado. Que essa pergunta não foi dele, mas tudo bem. Qual livro você indicaria para patologias e testes ortopédicos? Vamos lá. Eu falei isso no Stories aqui hoje. A gente indica testes ortopédicos de Cipriano, tá? O Orthopedical Physical Tests in Physiotherapy, que é do Shadcock, tá? Bota aí no Google Shadcock livro, você vai ver 2 livros, um de terapia manual ortopédica e um de testes ortopédicos em fisioterapia. Recomendo demais, são meus livros de cabeceira, já devorei ele 2 vezes na minha trajetória acadêmica e aí leio ele sempre que tenho alguma dúvida, agora que sou profissional. Então são livros de cabeceira que o fisioterapeuta tem que ter. Patologias em si eu não indico nenhum, tá? Você vai ver muito no Herbert Cisinho, Ortopedia e Traumatologia, que é um livro médico, que eu recomendo que você tenha também, porque ele ajuda você a se comunicar com os profissionais médicos. Mas, assim, na minha opinião, não ajuda tanto na intervenção fisioterapêutica, beleza? Cadê? Mais perguntas? Deixa eu ver... Tá rolando pergunta com Mazurra aqui na caixinha. Tamires Oliper. Quem tem escoliose, o que deve evitar? Nada. Faça tudo que você der conta. Não se condene nunca a um diagnóstico. Você tem escoliose, tem cifose, tem lordose, você tem hérnia de disco, você tem protusão discal, você tem bursite, tendinite, artrose. Não se condene ao diagnóstico. O diagnóstico não fala quem você é. Tá bom? Se condene a sua incapacidade. E não é nem se condene, busque um fisioterapeuta para tratar a sua incapacidade, a sua função. Esqueça o que deve evitar, faça tudo que você der conta. Quanto menos você fizer, quanto menos você se movimentar, pior fica. Escoliose é uma coisa, sentir dor é outra. Vários pacientes meus têm escoliose, vieram para aqui para tratar a escoliose, achando que a escoliose era a causa da dor dele. A gente tirou a dor do paciente, com o auxílio dele, claro, porque nada sou eu que faço sozinho. É preciso ter aderência às tarefas que eu peço para o paciente fazer em casa. E esses pacientes de escoliose estão sem dor e a curvatura continua lá. Então, a grande chance é que a sua dor não tem nada a ver com sua escoliose, na maioria dos casos, tá? Agora, existe um tratamento que é clínico
e existe um tratamento que é estético. Então, se você tem uma queixa clínica de dor e acredita que isso é por causa da escoliose, vem pra cá que a gente vai tratar a sua dor. Agora, se você não tem dor e está incomodada com a curvatura da sua escoliose, que você tem vergonha de botar um biquíni na praia, tem vergonha de usar uma sunga na praia, porque se acha estranho por causa da curvatura, seu tratamento não é clínico, seu tratamento é estético. Esse tratamento estético a gente não faz aqui. Se você vier pra cá e você não tiver dor, a gente te encaminha, tá? Mas se você tiver dor, a gente te atende. Nesse caso específico de escoliose, tá, galera? Tem gente que vem pra cá pra prevenção, que não tem dor nenhuma, a gente faz exame físico, testa movimento e vê vários fatores de risco e trabalha na prevenção de lesões, ok? Então vamos voltar, enquanto não tem mais perguntas aqui, vamos voltar para as respostas dos físios, né? Quem estava aqui desde o início da live, eu passei alguns casos de dor de cabeça, falei sobre a avaliação que a gente pratica nos pacientes que têm dor de cabeça, te ensinei como você vê se há como você verificar se há uma relação da sua dor de cabeça com a sua cervical alta. Eu te ensinei os movimentos que você deve fazer aqui e te perguntei, físio, o que você começaria tratando? Qual seria a intervenção que você faria no seu paciente com dor de cabeça? Qual seria a primeira intervenção? Vamos lá. Vamos lá. Daqui a pouco a gente volta para as perguntas, tá? Cadê? Galera da Físio que respondeu aí. Vamos lá, não me decepcione, hein? Cadê? Amo o seu trabalho. Valeu, Adriana. Obrigado. Cadê quem mais? Pompagem. Rio Salles falou pompagem. Legal. Quem mais? Carlos, naturólogo. Daqui a pouco a gente responde aí, viu, Carlos? Liberação dos suboccipitais. Sérgio Amaral. Legal, Sérgio. Show de bola. Vamos nessa. Então vamos lá. Muito legal. Daqui a pouco a gente volta para responder vocês, tá, galera? Então quem tiver pergunta, clica na interrogação e manda a pergunta aqui. Então vamos nessa. Legal pompagem, legal liberação de suboccipital. Mas o grande lance você palpou a musculatura do suboccipital e você percebeu que está mais duro a palpação de um lado, está mais solto em palpação de outro, é isso? Aí você quer liberar o suboccipital? Massa, é uma intervenção legal. Pompagem vai dar um conforto no paciente, né? O paciente gosta de receber técnicas, deitar e receber técnicas. Mas qual que seria a minha sugestão? Primeiro ponto para selecionar uma intervenção para o nosso paciente com dor de cabeça. Primeiro ponto que você tem que se perguntar: existe alguma perda de movimento? Sim ou não? Beleza? Você vai responder isso. Segundo ponto: a intervenção que eu selecionar para o meu paciente vai poder ser repetida longe de mim? Segundo ponto que você tem que se perguntar. Se você se questiona sobre essas duas coisas, você vai ver, olha, a maioria dos pacientes com dor de cabeça tem perda de movimento no pescoço. Você vai comparar, rodar para a esquerda, roda só até aqui, rodar para a direita, roda total, ou seja, tem uma perda, e isso incrimina falta de movimento. Então a sua intervenção você já precisa selecionar uma intervenção baseada em movimento, tá? O que eu faço para o meu paciente, ele vai poder ser repetido em casa sem depender de mim, se eu fizer uma pompagem, se eu fizer uma liberação da Deixa eu abrir a porta aqui para o Wi-Fi pegar melhor para não cair, tá? Então, o paciente ele tende a precisar de você para repetir a técnica. Você vai, não, Caio, eu mando ele botar uma bolinha aqui, soltar o peso do corpo na bolinha, fazer ponte para a bolinha massagear aqui, comprar aquelas bolas tecnológicas vibratórias para massagear aqui. Pô, galera, legal.
Mas você entende que o paciente vai precisar de muito mais recurso para comprar essas coisas? Então, eficiência quer dizer resultado com mínimo custo, resultado máximo com mínimo esforço. Então, o que eu posso fazer por esse paciente com dor de cabeça que ele não dependa de mim e possa repetir em casa, né? O que eu posso fazer por esse paciente com dor de cabeça que tem uma perda de movimento no pescoço? Recuperar aquele movimento. Então, a primeira intervenção que você tem que fazer são técnicas ativas, porque nas técnicas ativas de movimento, você vai testar progressivamente a integridade das articulações e dos músculos da cervical desse paciente. Então, se por exemplo, você pede para o paciente fazer flexão repetida, só fazer isso aqui, aí o paciente te fala, olha Caio, quando eu faço isso aqui, dói. Beleza, quando você faz isso dói. E quando você repete até 20 aí. Eu começo a repetir isso aqui e vai ficando mais fácil. Eu vou sentindo menos dor. E a localização da dor? A localização da dor tá mudando. A dor era aqui na têmpora, agora com a repetição desse movimento, a dor tá aqui na base do crânio. Olha só, você foi capaz de alterar a localização da dor com o movimento. E outra, se você pega esse paciente e vai logo fazer uma manipulação cervical, o que garante que tem tecido íntegro ali? O movimento repetido vai testar progressivamente a integridade desses tecidos. Quando você testa todos os movimentos repetidos, todas as técnicas do terapeuta, todas as mobilizações e não tem efeito, aí você pode cogitar uma manipulação da cervical alta para esse paciente com dor de cabeça. Aí você pode cogitar, não quer dizer que você tenha que fazer. Então, a primeira intervenção para o meu paciente com dor de cabeça tem que ser uma técnica ativa, de movimento, que ele faça e repita para saber se você consegue mudar a intensidade, área ou localização da dor. Beleza? Agora eu vou deixar uma outra pergunta para você que é físio. Você já aprendeu que a gente tem que testar a integridade dos tecidos progressivamente, com movimentos ativos e com ênfase na cervical alta. Porque a cervical alta é o segmento do pescoço que tem mais interferência na dor de cabeça do seu paciente. Agora, eu quero que você me fale qual seria a segunda intervenção. A segunda intervenção não. Me diz qual é a segunda coisa que você, como fisioterapeuta, deve fazer depois que você testou a primeira intervenção. O que é que você ia fazer? Me responde aí enquanto eu volto para a pergunta da galera, tá? Quem mandou pergunta aqui? Vamos lá. Vini Carva. A avaliação é a parte mais importante do processo terapêutico. Se eu tiver 2 horas para estar com você, 1 hora e 55 minutos eu vou estar te avaliando. E apenas 5 minutos eu vou estar intervindo em você. Porque eu vou intervir como um sniper. A avaliação me diz onde eu devo tratar, onde eu devo acertar o tiro. E sem avaliação eu não consigo te tratar. Então sim, a avaliação é paga e ela é a que tem o valor maior durante o processo terapêutico. Então a avaliação é paga sim, tá? E aí, físio, o que é que você faria depois dessa primeira intervenção? Vamos lá. Minha esposa e eu precisamos fazer uma avaliação. Eu tenho escoliose e já ela não tem. E está sentindo dor. Então vamos nessa. Clique no link do perfil, vai no botão consultas e marca a sua avaliação. A agenda de fevereiro já está fechando. A gente vai estar no Rio, em BH, a partir do dia 20. Então a gente tem poucas vagas, tá? Marca logo. Deixa eu ver aqui. E aí, físio, qual seria a segunda coisa que você faria? Dor de cabeça que irradia da nuca até o olho esquerdo. Pode ser alguma compressão nervosa? Pode ser. Da nuca até o olho esquerdo. O paciente tem teste de tensão neural positivo? Quando você faz os testes das raízes nervosas altas, ele produz a dor concordante no olho dele? Quando você faz os testes das raízes cervicais baixas, tensão neural adversa do membro superior, reproduz a dor no olho? As chances são que não. Então,
eu não gosto de falar esse termo compressão nervosa, porque é um termo nocebento, é um termo que gera medo no paciente, e o paciente com medo vai para o movimento com atividade muscular excessiva, e essa atividade muscular excessiva perpetua a rigidez na articulação, e a rigidez na articulação coloca o paciente na tomada, perpetua o ciclo de hiperatividade muscular e aumenta a dor. Então ele fica num loop infinito sem melhorar. Não gosto de falar esses termos compressão. Então, a gente sabe muito pouco sobre mecanismo, tanto na medicina quanto na fisioterapia. Pesquisas básicas, pesquisas científicas mostram pouco sobre mecanismo. A gente sabe muito sobre desfecho, o resultado final, que é dor ou incapacidade. A gente não sabe o que é que acontece no meio do processo. Então, as chances são que eu tenho zero de certeza se uma dor de cabeça que irradia no olho é por causa disso ou daquilo, mas sim por uma múltipla interações de fatores. E se você avaliar o pescoço desse paciente e testar os movimentos que eu te mostrei aqui na live, você vai ter uma ideia, Gil Salles. Você vai ter uma ideia de se há uma repercussão dos movimentos no pescoço na dor dele. Vai testar todos os 8 movimentos do pescoço e vai perguntar para ele: diminui, aumenta ou fica igual quando você faz esse movimento? Se diminuir ou aumentar, há interferência do pescoço no problema. E aí você vai tratar o pescoço dele. Busque pouco explicar o que é. Quando o paciente chega aqui, eu falo o seguinte, mais importante do que saber o que mais importante do que saber o que é saber o que não é. Então a gente vai descartar aqui possibilidade de doenças graves da sua cabeça, do seu pescoço. Descartando as doenças graves, a gente reduz as possibilidades diagnósticas e tem mais chance de acertar na sua intervenção. Então eu costumo fazer isso porque essa busca incessante por um diagnóstico, por uma única causa de problema, gera uma ansiedade, uma preocupação, um estresse, uma privação de sono, e o paciente começa a aumentar cortisol na corrente sanguínea, dorme mal e perpetua o ciclo de dor na busca pelo diagnóstico. Então, não importa qual diagnóstico ou o que está causando, importa as múltiplas alterações e o resultado final na dor e incapacidade, que a gente tem muito potencial para usar, beleza? Vamos ver se tem mais aqui. Cadê? Não, e aí, físio? Vamos lá para a resposta da galera da físio. Ninguém, pessoal. Vou ficar decepcionado mesmo? Qual seria a segunda coisa a fazer com esse paciente com dor de cabeça? Depois que você já selecionou sua intervenção. Vamos nessa. Algum diagnóstico da cervical que não tem tratamento definitivo, a gente não tá nem aí para diagnóstico, tá, soteropolitano? A gente não tá nem aí para diagnóstico, a gente não considera. A gente pega diagnóstico, pega como se fosse uma folha aqui, amassa e joga no lixo. A gente não liga para diagnóstico. Então o que a gente liga é para dor e incapacidade. O diagnóstico não interessa pra gente. Cadê? Santos. Quem tem dor lombar e cervical, o fisioterapeuta deve evitar exercícios de flexão de tronco? Essa pergunta é devido a um curso que fiz recentemente e ouvi isso da professora. Em saúde, Carla, nem nunca, nem sempre, tá? Vão ter pacientes com dor lombar que melhoram com flexão. Você vai pedir o paciente para abraçar o joelho deitado e ele vai melhorar. Vai pedir para o paciente sentado e tocar nos pés e ele vai melhorar. Vai pedir para o paciente dobrar o tronco e tocar nos pés em pé e ele vai melhorar. Então, não existe regra, nem nunca, nem sempre na área da saúde. Beleza? Então, eu não gosto de falar assim para alunos, para colegas, porque ele cria um dogma, uma verdade absoluta e não expõe a flexão de tronco no paciente. E o que é que isso acontece? O paciente fica com mais medo. E outra, ainda mete uma informação nocebo no paciente que dobrar o tronco vai fazer a hérnia sair do lugar, a hérnia aumentar, o disco bater no nervo, provocar dor ciática. E isso é mentira em mais de 90% dos casos. Vão ter pacientes que vão ter obstruções específicas de movimento
que vão agravar com a flexão e vão melhorar com a extensão. Vão ter pacientes que vão ter restrições específicas no movimento que vão piorar com a extensão e melhorar com a flexão. Vão ter pacientes que vão melhorar com plano lateral, com deslocamentos laterais, com os movimentos combinados. Então cada caso é um caso e a gente não pode tomar isso como regra, beleza? Como é que a gente descobre isso, Carla? Testando. Eu só descubro as coisas dos meus pacientes testando. Inclusive, 2 pacientes hoje, a nossa referência era dobrar o tronco à frente. A gente atendeu o paciente, avaliou o paciente, selecionou a intervenção, usou a intervenção e retestou dobrar o tronco. Um paciente dobrava o tronco com desvio e o outro paciente dobrava o tronco produzindo a dor na batata da perna. E aí, depois da nossa intervenção, a gente centralizou a dor para o bumbum e o outro paciente a gente conseguiu tirar o desvio na flexão. Então, eu uso muito a flexão do tronco aqui no consultório, quase todo dia. Se ela não for o meu tratamento, ela é a minha referência de melhora. Então, é no mínimo estranho soltar uma informação dessa para alunos, tá bom? Então vamos lá, vamos continuar sobre o tema dor de cabeça. Se tiver pergunta, a gente para daqui a pouco para responder. Solta aí na caixinha de interrogação. Então, depois que eu peguei esse paciente com dor de cabeça, eu tenho que começar a reavaliando. Depois que eu intervi, eu tenho que reavaliar. O paciente chegou e você anotou. Olha, quando eu olho para baixo, piora. Quando eu olho para cima, piora. Quando eu olho para a esquerda, piora. A dor está numa área muito grande na cabeça. Mulheres, eu tô com sinal de passadeira. Sinal de passadeira, como se tivesse uma tiara presa aqui na cabeça, fazendo uma dor nessa faixa aqui. Ok? Sinal de passadeira. Toda hora eu sinto uma pressão com peso na cabeça aqui. Essa é a sua referência. Você está sentindo a dor agora? Estou sentindo agora. Qual o local da dor? A dor é aqui, ou a dor é no topo da cabeça, ou a dor é em volta dos olhos, periorbital, ou a dor é na nuca, na base do crânio, occipital. Você anotou. Você anotou que olhar para cima dói. E você anotou que tem tensão neural adversa nas raízes altas da cervical. Quando você faz um movimento passivo da tensão neural das raízes cervicais, você produz a dor concordante do paciente, a dor na cabeça irradiada para o olho. Então você vai anotar essas 3 referências e vai selecionar a intervenção. Sua intervenção, no meu exemplo, foi movimento repetido de flexão cervical. Você fez a flexão cervical e aí depois eu te perguntei o que você deve fazer. Ninguém respondeu, então eu vou ter que responder agora. Então, depois você deve reavaliar. Você não pode, fisioterapeuta, selecionar a primeira intervenção, usar a segunda, usar a terceira, usar a quarta. O fisioterapeuta usou 10 intervenções no paciente com dor de cabeça e perguntou no final, nem perguntou no final se o cara está melhor, pior ou igual. O cara mandou ele para casa e vamos ver com 24 horas. Não pode. Por quê? Alguma das 10 intervenções provavelmente melhorou o paciente e deve ter melhorado até muito, e alguma das outras 9 intervenções foi reduzindo a melhora até voltar a estaca zero, o paciente saiu igual. A cada intervenção você tem que reavaliar as referências. Ah, Caio, mas é chato, toda hora você pede o paciente levantar para a maca, testar o movimento. Meu amigo, você quer ter resultado, você quer provar para o paciente que seu trabalho tem valor, retesta a cada intervenção. Você, como seu terapeuta, está proibido de usar 2 intervenções e depois reavaliar. A cada intervenção você tem que reavaliar. Então, você testou o movimento repetido de flexão cervical, pergunta, se está melhor, pior ou igual? Qual a área da dor de cabeça? A dor de cabeça estava aqui e veio para o occipito, veio para aqui para trás. E depois disso, o movimento de olhar para cima continua piorando? Não, está muito melhor e está maior, ou seja, diminuiu dor, alterou a localização, reduziu a área e ainda aumentou a mecânica de olhar para cima. Rodar para a esquerda não está mais piorando. Pronto, você teve uma intervenção que melhorou completamente não, mas melhorou parcialmente ou completamente a referência que você tinha no seu paciente, beleza? Vamos dizer que o movimento repetido de flexão cervical não melhorou. Como é que eu aumento a flexão cervical? Algum físio que está aí presente tem noção de como aumentar a força
da flexão cervical? Me responde aí enquanto eu procuro algumas perguntas. Vamos lá. Sérgio Amaral, Rio Salles, Bruna Moura Físio, galera da fisioterapia que está aí presente, me fala, como é que eu posso aumentar a força de flexão cervical? O que é que vocês acham aí? Vamos lá. A gente tem quanto tempo aí para terminar a live? 10 minutinhos. E aí, galera da Físio, o que é que vocês acham? Como é que eu posso aumentar o poder da flexão cervical no meu paciente com dor de cabeça? Bruninha chegou agora, tudo bem, tá liberada. Quem mais aí? Rondinelli Jerônimo, parabéns pelo canal, obrigado. Carla, obrigado também. Cadê? Sem mais perguntas, vamos direto para a resposta, hein? Então vamos lá. Eu testei a flexão cervical do meu paciente de forma repetida e a flexão cervical não mudou minhas referências coletadas. O que é que eu posso fazer? Antes de fazer a flexão, eu tenho retração. Se eu faço a retração e depois eu coloco a flexão, eu aumento a força da flexão do meu paciente. E se eu aumento a força da flexão do meu paciente, eu consigo abrir mais espaço nas raízes altas da coluna cervical. E abrindo mais espaço nas raízes altas, eu aumento a oxigenação, a circulação da minha cabeça, do meu pescoço, da minha cervical alta. Então essa é uma forma de aumentar a força da flexão cervical. Fazendo isso, qual será o próximo passo? Reavaliar. Nunca teste uma segunda intervenção sem reavaliar os parâmetros de como o paciente chegou. Aí você repetiu flexão com retração com flexão, repetiu a retração com flexão, retesta. Aí como é que tá a dor de cabeça? Olha, a dor de cabeça que estava aqui, sinal de passadeira, veio para a base do crânio e diminuiu. Olha só, você reduziu a dor de cabeça, intensidade, diminuiu a área de dor e alterou a localização. Você retestou o paciente e melhorou ele. Agora a gente tem que saber se é duradouro, tá? Depois você vai retestar os movimentos que pioravam. Olhar para cima, tá piorando ainda? Não, não tá mais piorando e tá melhor. Eu consigo ir mais. Rodar para a direita. No nosso caso aqui, rodar para a esquerda estava bloqueado e rodar para a direita estava livre. Quando eu rodo para a esquerda novamente ainda está bloqueado, olha, não tá, eu rodar para a esquerda está livre, completo e sem dor. Pronto, você usou movimentos simples e, pasme, você deu independência para o seu paciente. O paciente ele consegue fazer isso sozinho, ele não depende de você e por isso ele valoriza mais você, ele paga mais caro pelo seu serviço porque ele te visita menos e ele te recomenda mais, porque você faz técnicas que ele pode reproduzir sozinho em casa e melhorar sem precisar gastar tanto. Então essa é a diferença de um fisioterapeuta que cobra R$450 na sua sessão e resolve em 2 atendimentos, em 3 atendimentos em média, o problema do nosso paciente, para um fisioterapeuta que cobra R$100 e faz 40 sessões para resolver um problema do paciente. Então a gente precisa saber a diferença entre preço e valor, porque o valor agregado que você entrega como fisioterapeuta é quando você resolve rápido, deixa o paciente independente e esse seu resultado é duradouro, é muito maior. Outra, você trabalha menos, você se esforça menos, você tem tempo e tempo é o nosso ativo mais precioso, beleza? Então vamos lá. Cheguei agora com pressão, com mais pressão, as mãos dele seriam uma opção. Show de bola! Você pode também testar flexão com pressão extra do próprio paciente, tá? É possível também. É uma forma de aumentar a carga e levar a flexão até o final. Isso melhora mais de 90% dos nossos pacientes com dor de cabeça aqui no consultório. Então, movimentos específicos na coluna cervical. Então, basicamente, galera, era isso que eu tinha para falar hoje sobre dor de cabeça. Eu espero que tenha somado com você essas informações, tenha te ensinado a verificar se há correlação do seu pescoço com a dor de cabeça. Espero que tenha te ensinado
a distinguir que não é tudo que você tem, que meu Deus, eu tô com câncer, eu tô com tumor, eu tô com aneurisma, só pensa em coisa ruim, rapaz. Vai no fisioterapeuta primeiro, descartar patologia grave, tá? Não vai se tocar em emergência, passar por 30 mil médicos. Vai na fisioterapia primeiro, existe uma grande chance da sua dor de cabeça ser do pescoço e o fisioterapeuta tratar e resolver. Faz 6 semanas de fisioterapia. Depois da fisioterapia, não resolveu, o próprio fisioterapeuta vai te encaminhar. Na avaliação ele vai descartar doenças graves, como eu te ensinei aqui no início dessa live, para saber se você tem que ter alguma preocupação. Se você, não, sai daqui, não vou tocar em você não. Você tem tais sinais, seu problema não é mecânico, não é da minha alçada, vai para o médico, vai ser avaliado por um neurologista. O primeiro a falar isso vai ser um fisioterapeuta. O fisioterapeuta ele não vai querer sujar o nome dele tratando uma coisa que ele não tem indicação. Então, você precisa acalmar primeiro, verificar se a dor de cabeça vem junto com o pescoço, se os movimentos do pescoço alteram a área, a localização e a intensidade da dor de cabeça, e passar no fisioterapeuta para ele te fazer testes específicos de movimento, um exame físico rebuscado, uma avaliação clínica para descartar a doença grave. Então, se você é fisioterapeuta, você pegou esse raciocínio clínico, onde você deve tornar o paciente mais independente da terapia, que o paciente já está cansado de fazer 40 sessões de fisioterapia, fazer 60 sessões de fisioterapia, fazer 2 anos de fisioterapia não melhorar. O paciente está cansado. O paciente quer resultado rápido e duradouro. E ele quer resultado que não dependa de você. Não é deitar o paciente na maca, ficar fazendo técnica passiva que o paciente não pode fazer sozinho. É bom, é confortável, é legal, causa um bem-estar. Pô, você quer bem-estar? Vai tomar uma cerveja no bar com seu amigo. Vai fazer uma reunião de família, um almoço em família. Você quer bem-estar? Vai pro bar, pô. Vai fazer uma massagem, sabe? Vai para um spa. Você quer bem-estar? Vai para um spa. Eu, fisioterapeuta, não estou aqui para te dar bem-estar. Eu estou aqui para te dar resultado. E quando o paciente chega aqui me procurando por causa de osteopatia, por causa de acupuntura, por causa de PNF, por causa de Mackenzie, eu já clarifico logo na cabeça dele. Olha só, você veio para aqui para tratar dor, não é isso? Você veio aqui para melhorar essa sua incapacidade, não é isso? Você vai se importar se a técnica que eu utilizar for diferente da técnica que você está procurando? Você está me procurando aqui por osteopatia, né? Mas eu acho que o seu caso eu vou resolver com alguns movimentos. E na maioria é movimento, na maioria é exercício. Na maioria eu não uso osteopatia, não uso acupuntura, uso para casos específicos. Então o paciente não está nem aí para o meio pelo qual você vai dar o resultado a ele. Ele quer resolver o problema dele. Ele não está ligando se você vai usar osteopatia porque disseram que a osteopatia é bom. Você vai usar acupuntura porque a acupuntura é bom. Se você usar PNF porque PNF é bom para isso. Dry Needle porque é bom para aquilo. RPG porque é bom. Ele não está nem aí. Ele quer entrar no seu consultório e sair melhor. Ele quer resultado. E isso você tem que entender, tá? Então, 2 últimos recadinhos para você, que é físio, que é estudante. A gente tem um grupo no Telegram chamado BeExpert. Nesse grupo eu passo áudios quase que diários, conteúdos e artigos que embasam os nossos vídeos. Então, o grupo é gratuito e se você quiser ser membro do nosso grupo para aprimorar sua avaliação musculoesquelética e melhorar o seu potencial no tratamento da dor, é só você clicar no link que está no meu perfil e apertar o botão Telegram, que você já entra lá no nosso grupo. Nós temos também um podcast. O podcast Physio Insights, que está disponível nas plataformas de áudio do SoundCloud e do Spotify. Isso mesmo, onde você escuta suas músicas para treinar, suas músicas no trânsito. Você pode escutar conteúdos específicos sobre avaliação e tratamento da dor no nosso podcast lá no Spotify. Agora, se você acha que é melhor aprender me vendo falar, me assistindo, esse podcast também está gravado na nossa playlist do canal do YouTube. Nosso canal do YouTube é o youtube.com/Caio Ferreira Físio. Você clica lá no botão de playlist, podcast Physio Insights, e a gente tem 21 episódios liberados, gratuitos, falando sobre dor de cabeça, sobre dor no pescoço, sobre dor no ombro, sobre dor no joelho, sobre dor na lombar. Se você é fisioterapeuta, a gente tem um podcast específico te falando
como ser contratado e alcançar a estabilidade na fisioterapia. A gente tem um podcast só sobre isso. A gente tem um podcast específico sobre como aumentar o faturamento e as vendas do seu consultório e da sua clínica lá no nosso canal do YouTube, lá no nosso Spotify. Então passa lá, escuta, assiste, seja lá como for melhor para você aprender, que tem conteúdo de extrema qualidade lá para ajudar você a crescer na nossa profissão. Porque se você cresce, todos nós crescemos juntos e o nome da fisioterapia é alavancado para onde ela merece, beleza? Foi um prazer estar com vocês aqui em mais uma live. Lembra sempre, movimento é vida. Não se condene a nenhum diagnóstico, não importa a sua idade, não importa o seu diagnóstico, não importa o tempo da sua lesão, nós podemos te ajudar. E caso nós não possamos te ajudar, nós vamos encaminhar você para os profissionais que podem ajudar você, beleza? Grande abraço e movimento é vida.